Olá, pessoal. Estamos ao vivo para mais um webinar aqui do Embarcados. Desculpem, eu iniciei aí sem áudio, mas agora está tudo certo. Obrigado por estarem aqui com a gente, tá? Nós vamos receber hoje Rodrigo Brito, que é engenheiro de aplicações da Microchip, tá joia? E ele vem falar sobre VS Code como ferramenta de desenvolvimento para PIC32C, Cortex-M. Ele vem trazer esse assunto, né, que é bem popular aí entre os desenvolvedores, né? Muita gente já utiliza o VS Code no dia a dia e é uma satisfação receber o Rodrigo Brito aqui, que estará junto com o Rogério Moreira, ambos que trabalham na Microchip. Então vai ser uma satisfação recebê-los aí para mostrar como instalar um MPLab aí para utilizar com o VS Code, como utilizar os plugins ali. E o Rodrigo, depois da apresentação, ele vai fazer uma demonstração ao vivo aqui para vocês. Tá joia? Gostaria de chamar para a sala, então, primeiro o Rogério Moreira. Gostaria de pedir para ele ligar a câmera e o microfone. Obrigado, Rogério. Boa tarde a todos. É um prazer estar presente mais uma vez aqui no webinar do Embarcados. Obrigado, Rogério. É você que está aí andando o Brasil, né? Promovendo a Microchip. É uma satisfação poder pará-lo aí um dia para conversar aqui com o público no Brasil inteiro, aqui, ao vivo e online. Obrigado mesmo, Rogério. Eu e meu colega Jefferson Staudt. Tá joia, você e o Jefferson Staudt. Gostaria de chamar então para o Rodrigo Brito. Rodrigo, vou pedir para você abrir sua câmera, seu microfone e vir para a sala. Boa tarde a todos. Boa tarde, Thiago. Boa tarde. Então, Rodrigo e Rogério, agora é com vocês. O pessoal está conectado. Obrigado pela oportunidade. Agradeço ao tempo de todos para atender o seu webinar. Espero que seja muito proveitoso para todos. É isso aí. Deixa eu pedir para o pessoal comentar durante o webinar aqui, tá? O Rodrigo que vai fazer uma apresentação, depois vai fazer várias demonstrações. Pedir para o pessoal comentar, né? Se usa o VS Code no dia a dia, se usa aí os microcontroladores da Microchip, onde trabalha, que cidade está falando do Brasil, para a gente ter um engajamento aqui, para a gente conhecer o pessoal também e trocar experiências durante o webinar e deixar perguntas aqui, porque o Rodrigo aí é fera e atende o mundo inteiro aí no suporte, né, Rodrigo? Obrigado. Bom. Exatamente. É com você. Bom, a ideia hoje, como o Thiago comentou, é falar um pouco do VS Code utilizando o PIC32C, tá? Que é um Cortex M0 da Microchip. O Rogério vai inicializar a apresentação falando um pouco mais sobre a Microchip e, na sequência, eu entro com a parte do VS Code em si. Muito bom. Podemos começar, então, Rodrigo. Eu quero aproveitar a audiência para lembrar um pouco dos produtos da Microchip, né? A Microchip é um dos maiores fabricantes de semicondutores do mundo. É uma empresa também muito focada em IoT. Faz microcontroladores, microprocessadores, FPGAs, SoCs, que são FPGAs com processadores, né? É uma das maiores empresas na área de semicondutores para o mercado aeroespacial e defesa. Mas não é só isso, né? Essa figura mostra todo o portfólio da Microchip, né? Então, fazemos switches Ethernet, controladores, EtherCAT, faz Ethernet, chips wireless, né? Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, né? Também comunicação industrial, CAN, RS-232, USB, redes óticas, né? Semicondutores para storage, memórias, conversores DC-DC, segurança, elementos seguros, né? Então, existe aí uma ampla gama de produtos que a Microchip pode oferecer, tá? Não apenas os microcontroladores, né? No próximo slide, né, nós vemos, então, o portfólio de CPUs do mercado, né, os cores que a Microchip trabalha. Então, 8 bits é a maior empresa de 8 bits do mundo, né? Tem o maior market share do mundo em 8 bits, com os PICs, que é o início, né, o começo da Microchip, e os AVRs, que vieram com a aquisição da Atmel, né? São excelentes plataformas em 8 bits.
Em 16 bits também tem os PICs e os 10 PICs. Né? E em 32 bits, que é o nosso foco hoje, tem vários cores, mas nós hoje estamos focando no PIC32C, que é o Core ARM Cortex-M da Microchip. Além disso, nós temos microprocessadores que rodam Linux, que é a família Sun, que também veio com a aquisição da Atmel. E mais recentemente, a Microchip lançou o PIC64, né, que é baseado no Core RISC-V. Então, são 4 processadores, né, quad-core, e também está lançando o octa-core, né, além de um core adicional para monitoramento. Né. Então, temos diversas opções de níveis de desempenho de 8 a 64 bits e uma ferramenta única para todas as opções, o MPLAB. E hoje nós vamos ver aqui como trabalhar com o MPLAB usando o VS Code como IDE. No próximo slide, nós vamos rememorar um pouco aqui, porque já fizemos aqui um webinar no começo de julho, falando sobre a família PIC32C, mas estou de volta aqui só para lembrar de novo, novamente, né? Então, nós temos essa família, né? Ela é formada por 3 subfamílias, uma família de nível de entrada, o entry level, que são Cortex M0 Plus e M23, né? Tem diversas opções, até 72 MHz, 512K de flash, segurança, CAN, USB Full Speed, né? Até 100 pinos. Mid-range, que são os Cortex M4F e M33, até 120 MHz, né, com 2 MB de flash, 256K de RAM, segurança, HSM é um hardware de segurança, né? CAN, USB, Full Speed, High Speed, Ethernet, até 144 pinos. Né? E, finalmente, a família High-End, a subfamília High-End, que é baseada no Cortex M7, até 300 MHz, 8 MB de flash, 1 MB de RAM, também hardware de segurança, 6 CAN, né? USB, Gigabit Ethernet e até 208 pinos. Então, são três grandes grupos para ficar fácil para a gente entender, né? Vai se adaptar aí ao projeto que você está desenvolvendo. Né? E no próximo slide, a gente tem uma visão de pinos por memória. Né? Então, a família, o que está em azul aí, são os entry level, né? Que é os M0 Plus, M0 mais e M23, que vão desde 16K até 512K e até 100 pinos. Diversas opções aí para você escolher para o seu projeto. E essa é a família que tem um custo mais baixo. Né? Depois, o verde é o mid-level, né? Com M4F, M33, né? Que são esses verdinhos, e aí eles estão nessa faixa de 512K e 2 megabytes de memória. Então, tem várias opções aí para vocês escolherem. Né? Essa família, ali onde está CXBZ, à esquerda, ela são as famílias do wireless, né? Comunicação sem fio, Bluetooth ou Sub-Giga, né? Que é uma família bem utilizada, bem usada nos projetos aqui para IoT. E, finalmente, o que está em cor de laranja são os M7, né? Obrigado, Rodrigo. M7, que vai desde 64 até 208 pinos e de 2 MB até 8 megabytes. Né? Então, são caras bem parrudos. Né? Depois disso, aí nós temos a linha de MPUs, né? Mas são para projetos bem avançados. Né? No próximo slide, Rodrigo, no próximo slide nós vemos as ferramentas de desenvolvimento para essas famílias PIC32C. Veja, se usa o MPLAB, o mesmo MPLAB que sempre se usou com os PICs, e depois também se pode utilizar com os AVRs, né, com lá o PIC 16, né, PIC 10, PIC 18, PIC 24, né, que muita gente conhece o MPLAB, também podem ser usados para os AVRs e para os ATSAM,
e também para o SAM, para as MPUs, né? Se eu quiser trabalhar em bare metal, posso usar também o MPLAB. Então, nós temos aí diversas ferramentas. Essa figura é uma figura que está lá no site, né? Se você clicar em cima, tem um link aí que vai levar à ferramenta, né? Mas são ferramentas gratuitas que servem, que são excelentes para o desenvolvimento, né? Também temos ferramentas de debug, ICE4, Piquete 5, ICD5, que são especificamente para trabalhar com debug. Temos ferramentas para functional safety e também para produção, né? A Microchip sempre se destacou em cuidar do ciclo completo de desenvolvimento. Então, desde o discover lá, né? Desde a hora que você está procurando o que usar no seu projeto, configuração, né? Você montar graficamente como é que vai ficar o seu projeto, desenvolver, debugar, né? Fazer a qualificação e produção. Tá? Hoje, especificamente, nós vamos tratar do MPLAB Extension, que é usar os compiladores e outras ferramentas do MPLAB usando o VS Code, que é uma ferramenta que desenvolvida pela Microsoft, e que é amplamente utilizada para os mais diversos desenvolvimentos, né, para diversas linguagens. Então, agora, a Microchip resolveu, então, este ano, oferecer essa opção também para os desenvolvedores, né? E aí, esse era o recado que eu tinha para dar hoje para vocês. A partir daqui, desse momento, deixo com o Rodrigo para, então, desenvolver as informações sobre o MPLAB Extension com VS Code. Muito obrigado pela atenção, estamos sempre à disposição para oferecer informações sobre Microchip, ok? Obrigado, Rogério. Bom, como o Rogério comentou, então daqui por diante nós vamos falar um pouco mais do VS Code, principalmente do plugin, né, do MPLAB para o VS Code. Então, qual que é o objetivo desse webinar? É entender como usar o MPLAB Extension dentro do Visual Code, tá? Ser capaz de entender como se cria um projeto, compila e debuga, assim como olhar as variáveis memória e registradores. Tá? E também, por final, eu deixei uns 2 slides relativos ao MPLAB AI Code Assistant, que é uma ferramenta de inteligência artificial que também está no VS Code para auxiliar no desenvolvimento. Num futuro, teremos um webinar só sobre MPLAB AI Code Assistant. Tá. Então, como comentei no slide anterior, né, eu vou fazer uma demonstração no final, mostrando o VS Code na prática. Então, compilando, debugando, usando algumas ferramentas, algumas técnicas de debug dentro do VS Code, que pode facilitar bastante a vida do desenvolvedor e mostrar também os features de criação de projeto, configuração do projeto e assim por diante. Uma coisa que eu não falei anteriormente, qualquer dúvida, vocês podem colocar no chat que eu vou respondendo, tá? Então, o que eu usei para fazer a demonstração final, né? O VS Code, MPLAB Extension Pack, o compilador XC32, uma placa do PIC32 CMGV00, que é um Cortex M0, tá? Então, como o Rogério mostrou anteriormente, é uma família de entry-level. Então, tem aqui um overview, uma introdução, né? Um overview do VS Code, como instalar e como funciona o sistema de projeto do VS Code. Então, o Microsoft Visual Studio, ele é uma ferramenta free, open source, tá? É um editor de código desenvolvido pela Microsoft, disponível
é multiplataforma, né? Então ele está disponível para o Windows, Mac e Linux. Tá? Então é uma das ferramentas mais populares utilizadas. Em 2024 ele foi eleito a mais popular, tá? De acordo com o site Stack Overflow. E hoje tem várias comunidades de extensões. Então, só de extensão são mais de 70 mil extensões para o VS Code. Então, ele tem IntelliSense, trabalha com várias extensões, tem uma integração built-in com Git, a capacidade de debugar para várias linguagens de programação. Então, eu mesmo utilizo vários profiles diferentes no VS Code. Então, às vezes estou usando Python, outras vezes estou usando o plugin do MPLab, e assim por diante eu consigo debugar em todas as linguagens. Tá? Altamente customizável e tem uma integração com o terminal. E aí a extensão do MPLab para o VS Code, ele faz um merge das capacidades do MPLab, do ecossistema do MPLab, com a flexibilidade do VS Code. Então, várias pessoas já estão acostumadas com o VS Code e sempre solicitaram esse plugin. Tá? Então, agora, finalmente saiu. E aí você tem um ambiente efetivo, eficiente de desenvolvimento. Tá? E aí, pensando nesse tipo de ambiente, a Microchip tomou uma direção que é o suporte long term. Então, o VS Code vai ficar. Ele não veio como seguindo a modinha e depois vai parar de ser atualizado. Não. A Microchip vai continuar sempre atualizando e sempre melhorando o ecossistema para o VS Code. Então, sempre vai existir o VS Code daqui para frente. Para todos os micros, vai suportar todas as famílias daqui para frente. E aí, obviamente, sempre interessados no feedback para melhorar a usabilidade com o ambiente. Então, o MPLab Extension Visual Code, se você for no Visual Code, aqui na aba de Extensions, digitar MPLab, já aparece vários itens. Tá? Nesse primeiro item aqui, só o MPLab, ele já instala todo o resto. Então, não precisa ficar instalando um por um. Então, aqui, ele instala todas as extensões de MPLab. Então, você tem os MPLab dos serviços, né, que tem o sistema de projeto, log, os componentes, o suporte a ferramentas, os toolchains. Aqui, relativo ao toolchain, se você não tem isso, ou GCC, aí ele faz o download baixo. Tá? Se você já usa o MPLab e já tem instalado, ele não vai instalar novamente. Ele vai pedir para você apontar para onde ele está instalado. Você consegue importar os projetos do MPLab X. Então, você tem aqui algumas user interfaces, que nós chamamos, para você conseguir configurar projeto. Por exemplo, eu quero atualizar o dev do compilador e assim por diante. Eu consigo fazer via interface de usuário. Eu tenho o CMake Running, que faz a geração dos arquivos para build. A parte de debug, MPLab Core Debugger. Tá? O MPLab Core Debugger funciona com todas as ferramentas da Microchip. Tá? Se for usar, a extensão funciona com todos os outros debuggers também de mercado, como o JMeek, por exemplo. Mas ele usa um outro core. Data Visualizer, eu acho que algumas pessoas devem conhecer, principalmente é usado mais para touch, para machine learning, mas é uma ferramenta bem interessante, que você consegue debugar e mandar fazer print das variáveis
plotar um gráfico de uma variável, consegue customizar, criar como se fosse uma interface de usuário customizada. E tem o MPLAB Code Configurator, cada periférico. Então, a instalação se dá pelo Workstations. Depois eu vou mostrar na prática onde procurar. Então, e aí, uma vez instalado as extensões, você consegue criar um projeto, configurar o projeto, compilar o projeto, debugar o projeto. Então, você pode ter modo release, modo debug, e assim por diante. Tá? Nessa figura, mostra, você consegue, por exemplo, criar ou importar um projeto. Então, eu posso criar um projeto novo, e aí já pode utilizar os configuradores, normalmente, como se fosse no MPLAB X, ou eu posso importar um projeto já feito do MPLAB X. Então, o sistema de projeto, né? Todos os arquivos de configuração são baseados em JSON. Então, a Microchip ela criou as interfaces do usuário. Você alterando a interface do usuário automaticamente altera o arquivo JSON, mas quem está acostumado a mexer com JSON pode trabalhar direto no JSON também, não tem problema nenhum. Então, você tem o JSON de debug, que é o launch, você tem do projeto, você tem do test, tem do settings, que é relativo ao workspace que você está trabalhando. Uma coisa que é diferente no VS Code em relação ao MPLAB X, por exemplo, do projeto. Você não... No MPLAB X, você tinha um arquivo lá, a extensão .x, você apontava para o ponto X e abria. No VS Code, você aponta para a pasta, você abre a pasta. E aí, você abrindo a pasta, ele já abre o projeto. E aí você pode ter, por exemplo, um workspace com várias pastas, e aí o VS Code reconhece todas as pastas que estão dentro do workspace. Rodrigo, deixa eu te falar uma coisa antes de você continuar. Eu acabei de comentar, né? Então você tem... Oi? Rodrigo, seu som está cortando um pouco. Deixa eu pedir para você trocar de Wi-Fi, ou se não, desligar o antivírus, só rapidinho, e pedir para o pessoal só um instantinho aí, que o Rodrigo já volta para essa apresentação, só para a gente fazer um teste aqui, para melhorar a qualidade de transmissão para vocês. O pessoal está falando aqui no chat que está cortando um pouco e tal. Vamos tentar aí ver se consegue melhorar essa qualidade. Pode ser, Rodrigo? Tá bom, eu vou alterar a rede aqui. Tá joia. Tá tá bom, joia. eu vou desligar o antivírus e vou alterar a rede. Isso, melhor. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Pessoal, então só um instantinho que o Rodrigo já volta aí para continuar a apresentação para vocês. Ele saiu porque ele trocou de Wi-Fi, ele vai voltar e vai continuar a apresentação, tá bom? É melhor seguir aqui para vocês terem a melhor qualidade possível nessa apresentação. Eu vi aqui que muitos responderam que trabalham com VS Code no dia a dia, tá? Que mais de 60% que está na sala aqui já trabalha com VS Code no dia a dia com sistemas embarcados, né? Então, muitos de vocês já conhecem aí como utilizar. Só que agora vocês vão ver na prática ali como apontar para funcionar com o MPLAB. Daqui a pouco o Rodrigo vai trazer também o setup dele, do VS Code, tá? Ele vai fazer um exemplo do zero e vai continuar o exemplo ali, mostrando para você todas as features que tem aí o VS Code com o MPLAB. É novidade, não é, Rogério? Faz muito tempo... Não, você tem que ligar o microfone, por favor.
Faz muito tempo que tem essa característica já? Sim, estamos escutando agora? Câmbio. Sim. Não, isso é recente, tá? A Microchip tem trabalhado isso desde o ano passado, mas foi lançado agora recentemente, né? São duas coisas novas, né? Que é o VS Code e a Microchip também está trabalhando no Zephyr, né? Então vai ter Zephyr para vários processadores, aí, MCUs e MPUs. Muito bom. Tem uma pergunta aqui do Larry Nelson, né? Certo. Ele tem extensão do Visual Code para programar o PIC 16F628 ou os PICs da família 18, né? Então, essa solução de VS Code serve para toda a família. Tá. Nós, nesse momento, nós temos focado no PIC 32C, mas serve para toda a família. De tudo que o MPLAB faz, né, o VS Code vai fazer, né? Tá bom? Tá joia. O Vitor comenta aqui que está na expectativa de utilizar o MPLAB com VS Code, que antes não funcionava direito. Ele falou que viu esperança nesse webinar. Então o Rodrigo vai mostrar para você o que ele fez ali, como ele configurou certinho. Depois vai ter a prática, né, Rodrigo? Continua falhando. Exatamente. O microfone do Rodrigo está falhando. Ô, Rodrigo, verifica de fechar todas as coisas aí. Vamos tentar novamente aqui, para ver. O Tiago, tem uma pergunta do Mário. A Microchip tem escritório no Brasil? Não. Aqui no Brasil, nós somos a Home Office Foundation. Trabalhamos em home office. Tem gente Mas em todo quanto é lugar do Brasil, né, Rogério? tem aqui no estado de São Paulo, tem em Joinville, né, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em Brasília. São 5 funcionários da Microchip, né? Também temos um representante, que é a Artimar, né, que já trabalha há longo tempo Sim. com a Microchip. E temos vários distribuidores, né? Então, o Vitor está perguntando se há extensão do MPLAB para o MCC, Microchip Code Configurator. Sim, o Rodrigo vai mostrar hoje. Tá? Entrou, Rodrigo? Tá joia. O Larry comenta aqui que antigamente tinha Mosaico Engenharia. O Larry entregou a idade, hein, Rogério? Olha, nós tivemos a FIEE agora, na semana passada, e houve o encontro da turma da Mosaico, né? Que legal. Tava o Fábio, né? Lá, bastante gente da Mosaico. Eu legal. até brinquei com eles, né? Mas sim, a Mosaico foi uma grande empresa, né? Que legal. Com certeza. Melhorou? Melhorou. Aqui, ó, a gente recebe aqui a Vanessa da Artimar também. Bem-vinda aí à sala de webinar. Tá bom, Vanessa? Eu acho que agora vai, hein, Rodrigo? Vamos lá, é com você. A extensão do VS Code, ele gerencia vários projetos, tá? Pode gerenciar vários projetos. Então, abrindo o Workspace, ele já detecta os projetos. Tá? Ele já dá a lista dos projetos disponíveis e você consegue ver as propriedades de cada projeto. Tá? E aí você tem aqui alguns eventos, então você pode alterar o conteúdo dos projetos, ou criar ou remover o projeto de maneira independente no mesmo workspace. Então, aqui é um Diagram Lab, onde eu tenho o serviço de projeto, o serviço de to-chain, o log e o serviço de device, que é justamente relativo ao componente em si. Então, dando um overview na parte da visualização do projeto, então eu tenho, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho a placa em si, né? Deixa eu colocar um pointer aqui para ficar fácil. Aqui. Então, eu tenho a placa que está sendo utilizada, o componente que está sendo utilizado, tá? Nesse caso, na figura aqui, um PIC32CM da família MC, aonde
tem a saída já do programa compilado, né, do ponto .elf. Qual ferramenta eu estou usando? Se é um simulador, se é um PicKit, e assim por diante. Qual a versão do compilador que eu estou usando, qual compilador. Qual a versão do CMSIS, qual a versão do DFP. O DFP, para quem não sabe, seria o Device Package. Então, estão os headers relativos àquele componente. E aqui a interface do usuário. Então, como eu disse, você consegue configurar via JSON, mas a Microchip, para facilitar, ela criou uma interface do usuário, onde você consegue fazer algumas configurações. Então, por exemplo, eu tenho aqui, do mesmo jeito que quem estava acostumado a mexer com o MATLAB X, eu tenho aqui as opções de mexer no compilador, opções de compilador, né, em C, C++, no linker, nas ferramentas, na view file set, né, os arquivos do projeto, os arquivos globais, onde você configura a otimização e assim por diante. Então, a ideia foi deixar mais próximo possível de uma IDE tradicional, aqui dentro do VS Code, e aí quem já está acostumado com editar o JSON, ok, trabalha com JSON sem problema nenhum. Por exemplo, nesse caso aqui está com um nome default, né? Mas pode adicionar aqui várias configurações para o mesmo projeto. Como eu disse, pode ser modo release, modo debug, pode ser modo boot, modo aplicação e assim por diante. E aí, nessa figura, mostra um pouco do formato do JSON relativo ao projeto. Então, tem aqui o nome das configurações, né? Então, como visto na figura anterior, estava como não replica isso. O endereço de onde vai estar o meu arquivo ELF, o nome do DFP, a versão do DFP, a versão do CMSIS, o toolchain utilizado, então nesse caso aqui é o XC32, o componente utilizado, e assim por diante. Você pode ter vários, para o mesmo caso, pode ter várias propriedades diferentes aqui no projeto em si. Então, você tem a integração com o toolchain. Então, você tem primeiro, né, o compilador XC. Você tem um LSP, que é o Language Server Protocol Support, e o CMake para fazer o sistema de compilação. Então, o que engloba, né, o MPLAB Toolchains? Tem aqui, ele suporta, né, o ABR-GCC. Então, eu vou programar um ATmega, um Tiny, uns ABRs mais novos, né, ABR-EB, DD, por exemplo. Eu tenho o GCC, então, eu não quero já usar o XC, eu quero já usar o GCC, tudo bem, funciona, pode utilizar. E aí tem os compiladores da linha XC, então, XC8 para 8 bits, XCDSC, antigamente, quem está mais acostumado era o XC16, a Microchip alterou para o XCDSC, porque o XC16 envolvia o DSPIC e o PIC24. Como o PIC24 não tem roadmap de produto novo, apenas o DSPIC, a Microchip alterou o nome. Parou de suportar o PIC24? Não, o XCDSC suporta o PIC24, mas o foco é no DSPIC. E aí o XC32, que suporta toda a família de PIC32M e PIC32C. Então,
adicionar qualquer outro compilador. Então, por exemplo, eu uso o IAR. Posso usar IAR? Sim, você consegue adicionar o IAR, por exemplo. Tá? Eu uso o Keio. Posso usar? Pode. Falando um pouco do Language Server Protocol. Tá? O que é o I? Na verdade, é uma definição de protocolo entre IDE e o servidor de linguagem. Tá? É um código open source, um esforço open source, principalmente liderado pela Microsoft. E qual é a ideia? Quando você não tem o Language Server Protocol, você tem aqui as linguagens, né? JavaScript, Python, Java e assim por diante. No lado direito eu tenho aqui meus ambientes, minhas ideias. Então eu teria que trabalhar independentemente para cada IDE. Tem que criar versões para cada IDE. O que o LSP faz, eu tenho minhas linguagens, eu jogo isso no servidor, e aí as ideias conversam com o servidor e faço uns features específicos para cada compilador. Então, o autocomplete, o GoTo, visualizar as definições, erros e warnings, assim por diante. São específicos de cada compilador. E aí, pensando em LSP, a Microchip, nas últimas versões do XC, ela já está provendo a linguagem de servidores também. Então, você já tem aqui ela provém, né, um pacote específico de conhecimento, e aí você já tem aqui na própria IDE a função, quais são os parâmetros e assim por diante. Tá? Visando facilitar e aumentar o rendimento no desenvolvimento. O CMake é onde ele faz aqui a configuração. Tem várias configurações, como eu falei, né? Eu posso compilar para debug e compilar para release. Então, isso aqui é o CMake que lida com isso. E aí, se você editar lá na UI, ele automaticamente altera os arquivos aqui. Então, para quem não tem experiência, é leigo, não precisa se preocupar com essa parte. Porém, se você já tem mais experiência, você pode desabilitar a opção automática e fazer a opção manual. Tá? E aí você pode alterar os arquivos de maneira manual, sem problema. Na parte do debug, então tem aqui como que funciona a janela do debug, né? Consigo colocar o breakpoint, olho aqui minhas variáveis locais, consigo colocar o watch, ou seja, instaladores CPU, eu tenho meu call stack, meu breakpoint, tá? E aí você consegue, obviamente, dar os comandos tradicionais. Então, step in, step over, step into, e assim por diante. E aí no debug, como eu comentei, a Microchip, os componentes, os ferramentas da Microchip usam o MDB Core. Então, para o PIC, a VR, MIPS e o ARM. Então, o PIC-Kit, se eu for o laboratório, posso usar? Pode. Aí você vai usar aqui o GDB, e aí você vai comunicar com a sua outra ferramenta. E aí eu posso criar também, da mesma maneira
dos profiles de compilação, eu posso também criar várias configurações de debug. Então, por exemplo, esse slide aqui fica melhor. Eu posso criar aqui uma opção de simulação e uma opção de debug usando a placa. Então, a opção de cima, a simulação, a opção de baixo, eu estou usando o meu kit de desenvolvimento para fazer o debug. Tá? E aí eu tenho aqui opções de configuração. Então, eu posso colocar aqui, ó, stop ou entry, true ou não. Então, eu mando debugar, ele já para na primeira linha do main, ou se coloco false, ele já sai rodando. E aí eu também tenho um pré-launch task, e nesse caso aqui, toda vez que eu mando entrar no debug, ele vai dar um fill build. Aí você pode alterar isso também conforme a sua necessidade. Aí eu view, então você consegue olhar todos os registradores. Conforme você vai debugando, você pode ir olhando os valores dos registradores, tá? Em tempo real, enquanto você está debugando. Você pode ver uma porta indo para 1 ou para 0, você pode pegar o resultado de uma conversão de AD, por exemplo, e olhar o valor do timer, olhar um bit específico de um registrador de configuração, por exemplo, de uma serial, e assim por diante. Memory View, então você consegue olhar a memória, seleciona que tipo de memória que é o endereço, né? Então você pode, nesse caso aqui, ele está exemplificando a RAM e o endereço. Tá? Aí colocou offset, ele já pula aqui para o endereço da RAM, e o que tem nesse endereço você consegue ver em ASCII e falando um pouco do Code Assistant. Então, o Code Assistant, ele é como se fosse um chatbot da Microchip. Ele está sempre sendo treinado com os dados da própria Microchip. Então, para que ele serve? Então, eu consigo, por exemplo, mandar ele criar um código, mandar ele comentar um código, mandar ele explicar um código. Tá? Você pode pedir para ele fazer um autocomplete, dar sugestão do código de otimização e assim por diante. Tem uma dúvida sobre o componente, que normalmente está em algum application note, em algum datasheet, você pode perguntar e ele já te responde, sem sair do editor. Né? E isso eu vou mostrar também. Isso é um tema para um webinar específico, mas eu vou mostrar que eu já tenho um plugin instalado aqui, eu consigo mostrar. Então, deixa eu fazer o seguinte. Rogério e Rodrigo. Oi. Antes de começar a apresentação aí na prática, vou pedir para você, Rodrigo, reiniciar novamente, por conta do microfone. Tá joia? Enquanto isso, eu e o Rogério, a gente vai repassando aqui as perguntas do pessoal, que eu vi que tem muitos comentários. Agradecer a todo mundo que está comentando aqui. Tá? Vamos nessa, Rogério? Sim, se eu puder, né? Tem umas que tem que precisar do Rodrigo aí. Mas vamos em frente. Vamos lá. Olha só. O Emílio César comenta aqui, ó, que tem um projeto antigo baseado no Atmel AT89C51 ED2. Hoje ele colocou um projeto da Microchip. Se existe alguma extensão no VS Code para este componente? Pelo que eu entendi, não tem. Esse é um core antigo, né, que veio lá da Atmel, né? É muito famoso no passado, né? Core 8051, na verdade, a Atmel foi a primeira empresa a lançar esse core em memória flash. Quando a Microchip comprou, ela mantém esse core, mas não é foco, né? Tá? Então, eu acredito que não vai ter, né? Ele pode mudar, né? Para um PIC32C, certo.
E aí sim vai ter, porque esse core é bem antigo, né? Então, hoje com os ARMs, você tem muito mais vantagens, né, em utilizar em relação ao Core 8051, né? Tá? Tá joia. O Sidney diz que tem muitos projetos desde 95. Você já tem vários cabelos brancos, hein? E aí eu já não era nascido nessa É. época, eu não posso falar, né? Não, mas eu acho que dá para pegar aí pela experiência do Rodrigo. Olha isso. Ele pergunta o seguinte, ó. Conseguirei utilizar o PicKit 3 para manter os projetos antigos usando o VS Code para gravar meus microcontroladores? Eu sugiro fortemente atualizar o Piquete, né? Porque essa atualização, né? Na verdade, ela corrige muitos erros, muitas falhas, né? E entrar lá na Mauser é baratinho, né? O Piquete 5, né? Piquete 4, Hoje eu tem o prefiro. Kit Base, que é o mais barato hoje. Pessoal, boa tarde. Deixa eu só incomodar um pouquinho. Rodrigo, eu ia pedir para você, se você puder sair e entrar de novo da plataforma, eu acho que aí a gente consegue tentar uma melhoria aí. E aí você para de compartilhar, volta de novo, e a gente tenta dar uma melhorada, que tá cortando bem. Deixa eu ver. Então tá joia. Obrigado, Fábio. Mas o Sidney é interessante, Sidney, né? Realmente tem bastante gente que projeta com microchip, né? Então a gente está querendo aqui no Embarcados, nós estamos a partir. Eu comecei a trabalhar na microchip agora em abril, sou novinho, né, de microchip. Apesar de parecer velho, eu sou novo, né? Então a gente está querendo reunir de novo essa comunidade de microchip, né? Que é bem grande, né? Aí, exatamente, né? Então, eu e o Jefferson Staldi fomos contratados recentemente. O Jefferson cuida dos estados do Sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e eu cuido desse restinho do Brasil que sobrou fora o Sul, né? Mas é interessante, a gente está mais antenado no que é atual, né? Nós vamos usar muito o canal aqui do Embarcados para estar atualizando, né? Para atualizar sobre microchip. Já fizemos isso, tem um webinar aí de PIC32C que nós gravamos com o apoio da Mauser, né, em 1º de julho. Depois o Fábio fez uma belo apresentação aí sobre o PIC32C, né, com a plaquinha, está gravado também. Então a gente nós vamos estar presentes mais aqui, mostrando a microchip para a comunidade. Né? Tá joia. Esse Obrigado, Rogério. é o objetivo. Tem um comentário do Vitor aqui sobre o PicKit 3, que ele fez uma atualização e parou de funcionar. Eu vou pedir para ele mandar e-mail para o Rodrigo, tá? Porque o Rodrigo, ele sempre trata desses problemas aí que acontecem todos os dias aí, né, nas atualizações. Né, Rogério? Então manda e-mail para o Brito que ele ajuda, né? Exatamente. Ele é a pessoa certa. Tá joia. E o Rafael pergunta se no debug tem janela de Live Watch. Agora, Rafael, a gente vai descobrir. O Rodrigo vai começar a apresentação. Tudo certo aí, Rodrigo? Tudo certo. Melhorou? Melhorou. Então agora é com você. Vamos lá. Bom, essa janela do VS Code, acho que a maioria de vocês já conhecem, mas para os que não conhecem, isso aqui, na verdade, eu criei um projeto, uma pasta, tá? Eu criei um projeto baseado no Microchip Code Configurator. Então, é um plugin que eu vou mostrar para vocês. Como eu mostrei na apresentação, essa aqui é a área do projeto. Então, nesse caso, estou usando o PIC32CM 3204GV. Estou usando o gravador do próprio kit. Estou usando o compilador A445. E aí aqui eu tenho mais detalhes com relação à placa em si. Eu tenho o código da placa, se alguém quiser adquirir esse kit,
o código é esse, o componente, a ferramenta, qual o protocolo, né? É NDBG e assim por diante. Ô, Rodrigo, vou pedir para você Oi. aumentar um pouco, com Ctrl+, eu acho, para o pessoal Ctrl+. enxergar, porque aí você mostrou o nome da placa ali, né? E só para aumentar um pouco a fonte para o pessoal enxergar certinho. Obrigado. Melhorou? Sim. Obrigado. Um ponto que eu gosto de usar bastante é o Command Palette. Então, no Command Palette, você digitar MPLab, aparece todas as opções. Tá? Então, em vez de ficar procurando onde está a interface do usuário, então, por exemplo, o Data Visualizer, o MCC para configurar, o MPLab Welcome, por exemplo, que é aqui onde você vai criar ou importar um projeto, configurar. Então, aqui você consegue. Então, por exemplo, eu cliquei ali no criar ou importar, ele me dá a opção. Ou cria um novo projeto, ou abre uma pasta do MPLab X, tá? Ou importa. Tá? Por exemplo, né? Se eu for de novo lá, então, interface propriedades do projeto. Então, eu consigo vir aqui, por exemplo, no toolchain. Opa. Propriedades. Então, aqui eu consigo fazer toda a configuração. Então, eu tenho aqui ó, qual é o diretório de saída. Então, eu vou fazer o pré-build, post-build. Tá? Consigo vir aqui no compilador e aí trabalhar com... Você vai gerar o warning, você não vai gerar o warning. Se o warning gera erro ou não. Eu consigo ver, alterar a otimização. Então, nesse caso aqui, a otimização está em 1. Eu consigo alterar a minha otimização para qualquer modelo. E assim por diante. Isso está para C mais é a mesma coisa. Então, os horários globais. Aqui em global. Aqui eu consigo ver o file set, então os arquivos que estão no meu projeto, que existem nos meus projetos. Tá? A ferramenta em si. Então, qual ferramenta estou usando. Se por acaso tiver alguma outra placa conectada, eu consigo selecionar qual placa aqui que eu vou usar, qual gravador. E assim por diante. Deixa eu ver um outro aqui. Então, eu tenho aqui o MCC Launch, né, que é o configurador, o IOView, as propriedades de CMake. Eu tenho vários comandos com relação ao Code Assistant. Então, por exemplo, fazer o merge, corrigir o código, abrir uma nova sessão, comentar, dar um toggle no autocomplete ou não. E aí você pode mandar também da build, clean build, só build. Você pode olhar qual stack, se você vai esconder parâmetro, mostrar a linha, o número da linha, mostrar o módulo, mostrar os tipos de parâmetro no qual stack, excluir arquivo, habilitar para suportar o caminho longo, né, para o compilador. Esse XMate, para quem já usou o MPLAB X antigamente, ele também é usado para unificar o Hexa quando você tem um boot e aplicação. Se é um bootloader e aplicação, você pode utilizar ele para gerar um único Hexa para gravação. Então tem várias opções aqui. Normalmente eu uso o Command Palette, que eu consigo ver várias opções. E em vez de ficar caçando onde está, eu já venho aqui e consigo achar qualquer. Tá? Para quem já usou
o Harmony no MPLAB X, é igual. Nessa janela aqui é exatamente igual. Vou dar um Ctrl menos aqui para ficar melhor para enxergar. Então é igual aos bloquinhos, tá? Então aqui eu tenho as opções dos periféricos, qual periférico eu vou incluir, as bibliotecas. Eu vou usar a biblioteca de cripto, emular EPROM, uma I2C Bitbang, quais os drivers disponíveis, então, por exemplo, I2C, qual tipo de memória, SPI, SPI 2PROM, SPI Flash, e assim por diante. Tá. Ferramentas, então tenho aqui um SDIO, que eu já ligo direto no serial e consigo dar meus printf. Ferramenta de terceiro, então tem o RTOS, o OpenSSL para segurança, assim por diante. Então, no caso desse projeto específico, eu criei um demo assim, bem simples, baseado em timer. E aí então, por exemplo, criei aqui um timer, timer 3. Então aqui eu consigo olhar as configurações do timer. Tá? Que modo que ele está, então, se é timer, comparador ou capture. De quanto tempo ele vai dar um overflow, se tem a interrupção habilitada ou não. Tá? Qual o prescaler, tá? Quantos bits é o contador, né? Se é 1632. E aí, uma vez configurado, então, por exemplo, eu posso também, aqui no System, né? Eu tenho a opção de habilitar o SysTick ou não. SysTick, para quem já usou ARM, sabe que é um timer relativo do core. Tem aqui minha configuração do projeto, então consigo habilitar a segurança, gerar fuse bit. E aí, uma vez configurado, eu dou o generate. Tá? Quando eu dou o generate, ele me gera essa pasta do MCC, que vocês estão vendo do lado esquerdo. E aí eu tenho aqui meus configs, aqui aparecem todos os periféricos que tem os bloquinhos, estão aqui também. E aí dentro deles, você tem aqui por exemplo, pegar aqui do timer, eu tenho o ponto C e o ponto H relativo a cada timer. Tá? Aí nesse demo, eu coloquei o DBRT, que na verdade ele é um Data Visualizer Runtime. Então, para quem perguntou do LiveWatch, aqui não tem, mas usando esse bloco, eu consigo fazer algo parecido. Então, eu uso um timer para gerar um ticket serial e declaro as variáveis como global. E aí, uma vez que eu declaro a variável como global, eu consigo abrir meu Data Visualizer e adicionar. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma variável counter. Então, eu vou incrementando a variável a cada interrupção. Basicamente, um exemplo bem simples. O Excel, o .elf, o arquivo, através desse loaded symbols, eu carrego o .elf, e aí ele já reconhece todas as variáveis globais, eu só começo a digitar. Então, por exemplo, aqui ele está contando, o counter está rodando, eu não estou no modo debug. A placa está rodando normal. Tá? E ele está atualizando a variável aqui eu consigo plotar a variável. Então, se for um sinal de AD, por exemplo, eu consigo adicionar aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui. Aqui não está. É que o AD está comentado agora, mas, por exemplo, um AD count, tá vendo? Que é um resultado de AD. Consigo adicionar se eu quiser. E assim por diante. E aí, aqui no plot, consigo adicionar vários plots também. Então, se tiver 3, 4, 5 variáveis que eu quero ver no gráfico das variáveis, eu consigo ir adicionando. Tá? E isso com a placa rodando fora do modo debug. Eu quero debugar o projeto.
Aí tudo bem, então posso até dar um stop aqui. E aí eu uso o modo normal, posso dar aqui um run, start debug. E aí ele vai compilar e vai baixar e vai começar. Aí eu entro aqui. Aqui eu tenho uma variável que, na verdade, não está comentada, mas eu posso colocar o counter aqui. Por exemplo. Aí me aparece o call stack, são instaladores de CPU, variáveis locais, que não tem no caso. Aí eu posso mandar rodar. Aí eu posso colocar um breakpoint na interrupção, ou posso colocar um breakpoint cada topo de LED, e assim por diante. E aí ele vai executando. Aqui sim, eu estou no modo debug na placa. No outro modo que eu mostrei para vocês aqui do Data Visualizer, não. Se eu der um. Deixa eu dar um compilar aqui. Eu posso dar um run without debugging. Aí ele vai fazer todo o processo. Beleza, vem aqui no Data Visualizer. Vou carregar o último X. O último elf, na verdade. Carreguei o último elf. Aí eu posso dar um play. E ele já começa a rodar. E aí aqui a variável já começa a contar. E já começa a plotar. Então, é um pseudo live watch. Né? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Isso aí, Rodrigo. Pode dar sequência. E aí aqui, relativo ao chatbot, né? Então, eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu acho um histórico, para não ter que logar. Não tem, mas aí eu consigo entrar aqui com a minha questão e ele já me gera a minha resposta aqui. Aí ele pergunta se eu quero entrar, se eu quero já inserir no código ou não, se eu quero só comentar o código e assim por diante. Então, eu quero ver. Não. Eu posso dar um Ctrl A. Ctrl A, eu posso vir aqui. Mas ele escreveu comentário para o código. Que já está comentado, né? Mas pode mandar comentar e assim por diante, fazer vários. Tá comentando. Colocou aqui vários comentários.
trabalhando. Então, são algumas funções que você consegue fazer. Colocou tudo. Né? Comentar, reseta o computador. Então, ele comenta linha a linha o que está acontecendo. Então, a gente sabe que o desenvolvedor, às vezes, começa a desenvolver, e aí ele dá a opção aqui de aceitar ou rejeitar, tá vendo? Cada parte do comentário. Então, a gente sabe que o desenvolvedor, às vezes, começa a fazer, não se preocupa muito com a documentação, comentário, essa ferramenta pode ajudar. Né? Deixa eu mostrar também aqui. E esses caras aqui são o JSON. Então, aqui, os arquivos, né? Os caminhos de arquivos gerados. Então, gerados pelo MCC ou que você pode incluir no seu projeto. Aqui o DFP usado, o CMSIS utilizado, o compilador, né, o XC, aonde vai ser o endereço de saída do arquivo, qual ferramenta eu estou usando, e assim por diante. E é isso aí, pessoal. Para dúvidas, perguntas, fiquem à vontade. Esses são os contatos da equipe de Microchip no Brasil. Então, eu, Rogério Moreira, Ricardo Seite e Jefferson Stout. Eu e o Ricardo Seite somos engenheiros de aplicação. O Rogério Stout e o Jefferson são responsáveis pela área comercial da Microchip no Brasil. Obrigado, Rodrigo. É. Rodrigo, vou pedir para você vir para a sala, abrir sua câmera aí, para a gente vir falar com o pessoal aqui. Bom, muitos comentários aqui, tá? Muito obrigado pela apresentação, Rodrigo. Vamos ver se a gente tem alguma dúvida aqui. Ó, o Cássio disse que instalou lá na máquina dele, deu conflito no IntelliSense, já que ele tem o C30 instalado pelo MPLAB X. Não conseguiu vincular ele com o VS Code. Você tem alguma dica, Rodrigo? O C30. O C30 é um compilador bem antigo, né? Uhum. O C30 não é suportado, tem que ser o XC32. Tá. O XC10PIC e o XC8. Tá, joia. Teve uma pergunta aqui relacionada a... Quer ver? Ao PicKit 3. Para ferramentas antigas também, né, o Rodrigo, pode ser que dê algum probleminha, né? Eu pedi para o pessoal entrar em contato com você quando tiver esses conflitos aí com as versões. Na verdade, a partir do MPLAB 6.20, o PicKit 3 já não é mais suportado. Então, como a parte do debug, o back-end é praticamente o mesmo, então provavelmente não será suportado no VS Code também. Entendi. O Tiago, realmente essa é uma coisa que eu detectei agora nessa minha entrada na Microchip, né? Uhum. Que muita gente está com ferramenta velha, com software velho, né? Então era bom o pessoal entrar no site da Microchip e atualizar, né? Não é tão complicado assim, tá? O pessoal ainda não se atualizou, né? Tá? Nós aqui no Embarcados, a ideia é que a gente vá informando sobre essas atualizações, né?
Você deixou os e-mails aí também, o pessoal que é FAE também pode ir informando, né? Mas é importante porque tem muitas atualizações da Microchip, atualizações até de produtos, né? Bem interessantes, né? A gente pretende usar aqui o canal do Embarcados para ir passando essas informações, né? Tá bom? Tá joia. E agora tem uma surpresa pro pessoal, né, Rogério? O Rogério vai sortear 2 placas. Ele me pegou de surpresa aqui, pessoal. Surpresa. Ele né? deve ter pegado vocês de surpresa também, porque ninguém sabia que isso ia acontecer. Para vocês que suportaram até agora, né? Eu Ó, tenho aqui uma plaquinha do PIC32CMJH eu e do gostaria de pedir, PIC32CMMC00. eu gostaria de pedir, então, que o Rodrigo colocasse na tela. Entra aí na Microchip, ô Rodrigo, e encontra essas 2 dev kits aqui para mostrar para o pessoal quais serão sorteadas. Então, nessa ordem que o Rogério falou. Qual que é a primeira, Rogério? Conta aí. Peraí que eu vou... EV10N93A. Vamos lá, essa é a primeira. Peraí, Eu vou esperar o Rodrigo abrir aí pra gente. tô abrindo aqui. Tá joia. Enquanto isso, pessoal, eu estou organizando aqui o formato do sorteio, tá? Todo mundo que participou ao vivo. 32CMMC00. Fechadinho na caixa, tá? Não vou nem abrir. Ó, e aí deixa... Repete Diz aí. o código, Rogério. EV10N93A. Tá? Curiosity Nano. O pessoal estava perguntando qual era as plaquinhas, né? Curiosity Nano, né? PIC32C, tá, pessoal? É o Cortex M da Microchip. Beleza. Bom demais. Ó, então vamos lá. Primeira placa. Essa aí mesmo. Já vem com o debugger instalado, vem com a CPU, né? Legal. Tá? Essa é a primeira. Vamos para a segunda agora, então. A segunda é EV29G58A. Essa aqui é um PIC32CMJH, Curiosity Nano. O Alberto disse que já ganhou. Ah, então, Alberto, você não vai participar? Você já ganhou ela? Já tem? Não, vai participar sim. Não, vamos fazer o seguinte, é isso que eu ia te perguntar, Rogério. Ó, não vale se trabalhar na Microchip, nem nos parceiros mais próximos, tipo a TCT e a Artmar, né? Ou a Outcomp, né? Ou Outcomp. E não vale também ninguém da Microchip, nem do Embarcados. Né? Tá bom? Essas são as regras. Eu queria também mencionar aqui no webinar, né? Tô vendo aqui na página do Zephyr que tem uma placa que já tem suporte ao Zephyr, que é a Curiosity Nano, a Curiosity Pro, desculpa, PIC32CM JH01, dessa linha mesmo aí, da JH também. Ela é parente, uma prima mais rica que essa Curiosity Nano mais, né? Plaquinha maiorzinha, assim. A Microchip está fazendo um esforço bem grande junto ao Zephyr, a comunidade Zephyr, né? Então, em dezembro, ela vai começar a entrar no mainline do Zephyr. Então, hoje já tem um repositório próprio e a partir de dezembro ela está no mainline, então várias placas estarão já disponíveis. Tá, joia. Suportadas. Tivemos uma reclamação aqui do Fábio, da Artmar, pelo Zephyr. Mas a Artmar não vai participar desse sorteio, tá bom? Então vamos lá. São as regras, a regra é clara. Vou pedir então pro Rodrigo parar de compartilhar a tela e vou fazer algo perigoso aqui, que é compartilhar minha tela, só que eu preciso de calma nessa hora. Vamos lá. Eu tenho um conselho para o Fábio. Diga. Vai lá no site da Mouser. Boa. R$ 9,99. Muito bom, muito bom. Então, ó,
Vou mostrar para vocês aqui, pessoal, compartilhar a tela, tá? Minha tela completa. Tan, taran, tan. Ó, eu vou fazer o seguinte, vai ser bem rapidinho, tá? Ó, Rapidinho. vou mostrar aqui para vocês. Quem participou é do número 2 aqui, até lá embaixo. São 125, tá? Do 2 ao 125, tá bom? Então vem aqui, do 2 ao 125. E vou gerar. Outra coisa, não pode ser o mesmo número, tá? 124. Deixa eu ver aqui o 124. Quem é? Louco. 124 é o primeiro que se inscreveu, é o William. William? Isso mesmo. Foi o William. William, você ganhou. Deixa eu só parar aqui a tela. Talvez não é o William da Artimar, hein? Exato, vou verificar aqui agora. Essa é a hora da verdade. É o William da Artimar, não pode, exatamente, olha. Rodrigo. Rodrigo Vamos nessa, então. Vamos tentar de novo, tá? O pessoal da Artimar tá com muita sorte. Tomara que o Fábio aí que reclamou não tenha sorte, né? Pra gente ir mais rápido. Número 22. Número 22 aqui é... Vamos lá. 22, lá em cima, 22. Tá aqui, ó. José Eleudson. José Eleudson. Deixa eu parar aqui agora. José Eleudson, então, ganhou essa plaquinha aí que o Rogério está na mão. 22. José Eleudson. Sim, ele está apto a receber. Então, muito obrigado, José. O Rogério vai mandar aí para você no seu endereço, porque está na mão do Rogério, ele vai mandar direto. Então, vamos para a segunda plaquinha aqui, que é essa surpresa que o Rogério e o Rodrigo trouxeram para vocês. Atenção, senhoras e senhores. Então, é a segunda plaquinha, a JH, certo? Essa é a JH. A joia. Então, a Curiosity Nano mais JH. Essa aqui tem um touch nela, né, Rodrigão? Um touch. Isso. Então, vamos lá. Ó, gerar 123. Lembrando que não pode ganhar de novo. Né? Como diz um amigo meu, tem um touch. 123. 123 é o André. Deixa eu ver aqui se o André está apto a ganhar essa placa. Só um instante aí. Aqui já ser o André. Vamos ver que André que é. Esse André pode sim. Pode sim. Então, nós mandaremos aí para o André. O André, eu tenho que pegar o sobrenome dele aqui, mas é com SCH, tá joia? Então, nós vamos mandar para o André também, para o endereço dele no Brasil. Obrigado a todos que participaram. Deixa eu verificar aqui sobre os comentários de vocês, tá? Se alguém tiver dúvida, eu vou pedir de novo aí para o Rodrigo voltar com a tela dos e-mails. Porque, na verdade, uma das partes mais importantes desse webinar aqui é a gente dar serviço para o Rodrigo aí para preencher até dezembro, tá? Para vocês ficarem lá perturbando ele. Parou de funcionar determinada característica aqui, instalei o VS Code com o MPLab, não está funcionando tal coisa, porque o Rodrigo corre lá dentro da Microchip e vê como solucionar se ele não souber. Tá? O Rodrigo que amanhã vai participar ao vivo com a gente também de um programa aí, mostrando como que é a vida, né, de quem fica o dia inteiro pensando em ajudar as pessoas aí na luta que é o dia a dia de desenvolvimento de firma com microcontroladores, né, Rodrigo? Exato. Espera que estou abrindo aqui, Tiagão. Tá joia. Tinha fechado a apresentação aqui. Tá joia. Ó, o Sidney comentou o seguinte: estou impressionado com a ferramenta de como a Microchip fez a integração. Não vejo a hora de iniciar um novo projeto para poder usar todos esses recursos. Fico um pouco triste de não poder aproveitar bem o áudio, porque teve os probleminhas do áudio aí do Rodrigo. Não, mas a gente vai solucionar para o próximo. A gente pede desculpa, viu, Sidney? Mas para o próximo a gente vai melhorar essa característica aí, tá bom? Tiver dúvida aí de como instalar o VS Code, manda e-mail aí para o Rodrigo, tá? Durante a apresentação ali, a demonstração dele, o PC dele estava mais estável, sim. Vamos lá. Olha só, o Luiz disse que é do tempo do AT89C51, Rogério. Isso daí você já trabalhou bastante, né? Não sei, nunca ouvi falar. Tá bom. O Ricardo perguntou para adquirir as placas. Qual que é a forma mais rápida de adquirir placas? Rogério e Rodrigo. Mauser.com. Tá joia. 2 dias tá na sua mesa. Isso aí. Tá joia. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário.
Tá aí, ó. A Vanessa deixou o e-mail do Rodrigo aqui no chat, rodrigo.brito@microchip.com. Boa tarde. E aí, Fábio? Aí, chegou o Fábio aí. Quero participar da conversa aí também. Nossa. Fabião. Primeiro assim, ó. Para poder incluir nas perguntas. Você falou que pode comprar na Mouser, mas em relação a distribuidores aqui, se minha empresa está começando, precisa de amostra, como é que vocês recomendam? Olha, nós trabalhamos com os globais, né? Arrow, Avnet, Future, Richardson, e os locais com a Outcomp e a TCT, tá? Que são fantásticos, né? Também. Então, se você trabalha com algum desses distribuidores, é só entrar em contato com eles, tá? Porque eu comecei a trabalhar aqui com o meu kit, eu vou precisar de amostra agora dos microcontroladores para fazer o design da minha PCB. Né? Então, vou começar a trabalhar agora. Então, se minha empresa entrar em contato com o distribuidor, eu vou ter um cadastro lá no ecossistema da Microchip e começa a ser visto por eles? Claro, sem dúvida. Então vou começar a fazer isso. Legal. Eu queria aproveitar aqui, tinha umas perguntas que eu fiz aqui, acho que o Thiago não conseguiu passar aqui, mas eu vou aproveitar aqui. Não, nós mandamos cortar mesmo, né? Não é que o Thiago não viu. Vocês têm que ir embora? Não, assim, eu queria só aproveitar, né? A gente viu que o ambiente da VS Code é muito bacana, mas assim, a gente está acostumado com o MPLAB X, que vai, né? Então, o que vocês deixam aí para o pessoal que está com o MPLAB X? Não precisa mudar, se estiver confortável. É só quem já usa o VS Code que quer trabalhar, é isso? É mais uma opção de desenvolvimento. Tá, mas tudo que eu faço no VS Code com Microchip, eu faço lá no MPLAB X, e os dois vão estar trabalhando ali, sendo suportados pela Microchip, sempre. Sim, e inclusive tem muita gente que já trabalha há muitos anos com o MPLAB, né? Então, comparar mais de feature com relação ao debug. Deu uma cortada aí, Rodrigo. Pode falar. Eu vou falar que o MPLAB X tem um pouco mais de feature com relação ao debug ainda, mas que esses features serão adicionados no VS Code também. Show. Então, fica a escolha de cada um. E aí, outra pergunta que eu fiz aqui, eu posso montar meu ambiente no Linux, WSL, sossegado? Dá para montar. Boa. Tem uma pergunta aqui, Rodrigo, que eu vi, que é a diferença entre o GCC e o XC. Qual que é a diferença? Peraí, repete para mim, Rogério. Essa pergunta é minha também. Então fala aí, Fábio, qual foi a pergunta? A minha pergunta é a seguinte: qual que é a diferença de eu usar o ARM GCC ou o XC32? E além disso, se o XC32 é pago? Bom, primeira parte. A diferença é no GCC. Cortou. Ele não é diferente, ele é compatível com o XC32. Tá ouvindo? Tá cortando. Desliga a sua câmera, Rodrigo, vê se ajuda. Acho que eu... Repita. Só a câmera. Aí. Volta lá na apresentação. Peraí. Ou até mesmo para a apresentação, né? Então, bom, primeiro, se você não são compatíveis. Então, o Harmony ele vai gerar os arquivos que não são compatíveis com o GCC, só com o XC32 ou com o IAR, por exemplo. E em relação à segunda pergunta, o XC32 ele é gratuito até otimização nível 2, que eu diria no Brasil não tem nenhum cliente que comprou, pelo menos que eu conheço, que comprou o XC32 pensando em otimização, tá? Porque não tem limitação de tamanho de código. E como os micros hoje, a diferença de tamanho de memória
em termos de preço, não é tão grande, não vale a pena. Boa, entendi. Então, vamos lá, recapitulando só para no corte, ver se eu entendi também. O Harmony não só vai gerar o arquivo para XC32. Ou IAR. Ou IAR. E em relação à versão ali do XC32 gratuita, né? Ela não tem limitação de código, porém ela só vai na otimização nível 2. Acima disso aí você paga, mas como o Rodrigo disse, no Brasil não tem cliente que precisou de mais otimização que isso. Excelente. Boa. Então, tô tranquilo aqui. Vamos, meu ambiente agora para fazer meu produto com o PIC 32C vai ficar preparado aqui. Só recordando que eu tinha falado antes, né, no caso do MPLAB X, né, que muita gente usou lá para os PICs antigos, 16, 18, 24, funciona para os AVRs, né, e funciona para os PIC 32CM e funciona para os ATSAN. Quem quiser trabalhar com ATSAN na unha, né, sem usar sistema operacional Linux, né, programar ali na unha, né, que eu já não sei se existe tanta gente que faz isso, mas também é possível, tá? No bare metal, nas MPUs, né? Tá? Então, assim, só reforçando, a Microchip continuará com o MPLAB X, né? Eu acho que ainda é o principal, né? Ambiente de programação, sendo que agora tem a opção de quem gosta de trabalhar com VS Code, de trabalhar com o ambiente completo lá também. E agora, para onde que eu vou? Eu gosto do VS Code, mas eu também gosto do MPLAB X. Vou ver qual que eu vou me acostumar melhor. Exato. Boa. Bem. Valeu. Você está no mudo, Thiago. Não estou te escutando. É isso aí, pessoal. Obrigado, Rogério.